Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marcos, sou técnico agrícola, sou advogado e estou gravando esse vídeo justamente para explicar sobre a regulagem do adubo. Tem muita gente que não sabe como funciona a regulagem, fazer o cálculo. Às vezes você não consegue fazer pelo menos o cálculo de quanto você vai gastar, de quanto você precisa, porque não sabe fazer um cálculo. O cálculo é bem simples, até eu já montei um esqueminha aqui. Então vamos lá, para regular uma plantadeira, a questão do adubo, não só plantadeira, se você tiver algum outro equipamento que seja adubo em linha, né? Você pode utilizar esse cálculo aqui, tá? Então, a gente fez aqui o cálculo baseado em quilos por hectare, tá? Dentro do hectare. Por quê? Porque a medida padrão utilizada é o hectare, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é a medida do hectare. Um hectare são 10 mil metros quadrados. Então, a medida é de 100 por 100, tá? O que a gente precisa saber? Quanto de adubo a gente vai aplicar nessa área aqui? 100 por 100 para a gente chegar no cálculo desejado, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber é a constante. O que é a constante? É quantas linhas vai ter dentro desses 100 metros aqui, ó, tá? Então, para a gente saber, a gente faz essa conta aqui. Até fiz uma tabelinha aqui. Então, o que é? O que é a constante? É o número de linhas em 100 metros. O espaçamento, tá? E a constante. Exemplo, 50, o espaçamento de 50 centímetros é a 200. De 45, 222. De 40, 250. De 17, 588, tá? Isso aqui, geralmente culturas de verão, 17 cultura de inverno. Aqui tem algumas plantadeiras que vêm de linha com espaçamento até um pouquinho maior. A gente vai usar o 17 que é o padrão, certo? Então vamos lá, o que a gente faz? Pega os 100 metros e divide pelos 50 centímetros. Então, 100 dividido por 0,50, 200, certo? Ok. Então nós achamos a constante. Então a gente achou aqui o número de linhas que tem em 100 metros, tá? Então aqui faltou o quê? No comprimento. Então aqui a gente tem aqui a tabela, nós vamos fazer um exemplo aqui. A gente vai utilizar como referência 250 quilos por hectare, certo? 250 quilos. Então a gente vai dividir pela constante. Aqui vamos supor que a gente vai usar o 200. Então a gente vai dividir, né, por 200, certo? A gente dividiu por 200, vai dar 1,3. 1,3, certo? O que é esse 1,3? 1,3 é que se a gente utilizar 250 quilos por hectare no espaçamento de 50, certo? No espaçamento de 50, vai cair 1,3 quilos em 100 metros. Então, a gente vai ter 1,3 quilos, né, em 100 metros. Então, aqui, o que a gente vai utilizar? Você pode fazer por amostragem. Você pode usar aqui por 50 metros. Ou dividir por 3 aqui para você tirar em 33 metros, tá? Mas aí você tem que saber que aqui, o que você pode fazer? Marca 50 metros e pega duas saídas. Você pegou duas saídas de adubo e andou 50 metros, você vai ter que ter 1,3. Sempre quanto maior a distância, melhor, por questão de amostragem. E mais bocas. Por quê? A gente tem... geralmente os sistemas hoje são rosca sem fim. Então, a rosca sem fim, ela pode ter uma oscilação. O adubo mais grosso, mais fino. Você pegou uma pedra, ele pode encolher ou aumentar um pouquinho a rosca. Então, vai cair mais ou menos. Então, você tem que fazer... Você faz por amostragem, para não dar tanta diferença, tá? E sempre utilizar a plantadeira no chão mesmo, tá? Porque quando você você vai macaquear o pneu, que a gente fala, né? Que você ergue e roda ele, você mede o pneu e faz fazer a amostragem. Pode ter, quando o pneu murcha, ele vai ficar menor, então vai ter diferença. Então sempre, de preferência, você larga ela andando como se estivesse plantando, tá?